Então, gente, bom dia. Em nome do IFAL Campus Coruripe e do NEABI, quero dar as boas-vindas a todos e a todas e agradecer a convidada de hoje por ter aceitado participar do nosso evento, Sexta Terra ao Cará Coruripe. Sou a monitora Micaele e estou aqui para assessorar essa atividade. Irei passar o link com a lista de presença ao longo da atividade. Já adianto a vocês que para pegar o número da sua inscrição no evento, que será importante para a lista e para o certificado. Agora, vale ressaltar que o número da compra não é o mesmo que o número da inscrição. Eu vou colocar no chat o mesmo lembrete, quando eu colocar lá o link. O nome dessa oficina é A Presença e Ausência Indígena na História do Brasil. E o nome da nossa convidada é Elisa Pancararu. Vou deixar que ela se apresente também. Obrigada. Bom dia a todos e todas e todes. É com muita alegria que eu participo dessa atividade nessa manhã de hoje. Então, eu estou na minha aldeia, no território Pancararu, e quando recebi o convite, também me pediram que eu propusesse um tema e eu escolhi esse tema para que a gente fosse conversando sobre essa presença e ausência também dos povos indígenas. Mas como já fui apresentada por Micaela, eu sou Elisa Urbano Ramos, sou do povo Pancararu, aqui do sertão de Pernambuco, que fica localizada entre os municípios de Tacaratu, Petrolândia e Jatobá. Sou uma professora indígena, sou mestre em antropologia, com pesquisa sobre lideranças mulheres indígenas, e também estou atualmente no Departamento de Mulheres Indígenas da APOIME, Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo. E é com muita alegria que eu quero compartilhar essas ideias com vocês nessa manhã de hoje. Posso continuar, Micaele? Pode sim. O áudio está mutado. Microfone desativado. Bem, em tempos do velho normal, nós estaríamos em uma sala de aula, eu fico pensando em uma sala de aula, né? E eu estaria pedindo a vocês para a gente iniciar esse nosso mini curso com uma dinâmica, né? Uma dinâmica rápida, devido ao tempo que nós tínhamos ou temos, né? Mas eu penso que aqui em poucos minutos dá para a gente, nós estamos com 21 pessoas na sala, eu penso que em 5 minutos a gente consegue fazer essa dinâmica, né? Então, eu estou pensando que vocês têm uma folha de caderno aí ao lado de vocês, anotando alguma coisa ou não, ou com celular, ou computador. Então, eu peço a vocês que desenhem uma casa. Uma casa. Então, vamos esperar alguns minutos e a gente, rapidamente apresenta aqui nas nossas telas. Bem, vou esperar alguns minutos.
Oi? Terminamos nossos desenhos? Eu já terminei. Bem, em um outro momento nós iríamos falar sobre a casa de cada uma de vocês, né? Mas nesse nosso tempo que está proposto, a gente ia levar o tempo apenas falando sobre a casa, mas no final dessa nossa fala, a gente pode rapidamente, talvez, falar sobre a casa. Mas eu gostaria que vocês mostrassem a casa aqui na tela, quem desenhou no papel, mas eu sei que se não desenhou no papel, mas desenhou na mente, né? A mente fez esse desenho. Podemos mostrar? Mostra, Micaela, a sua. Micaele, por favor. A minha casa, no caso, é uma casinha na qual eu desenhava quando era pequena, porque desenhar mesmo assim. Alguém mais pode mostrar a casa? A minha casa tá igual a da Micaela, então. Sim. Mais ou menos assim a minha casa. Minha Não, casa foi essa, igual a do Micaele também. a minha não tá Só que maior. focando. Focou. A minha eu acho que também não tá focando, né? Mas. Sim, está sim. Eu estou conseguindo ver todas as casas. As casas que foram Ah, então eu não vou apresentadas. mostrar a minha. A minha tá pior que a de você. A desenho tem que mostrar. É. A habilidade de desenho do primeiro ano. Bem, gente, tem uma coisa interessante nessa dinâmica do desenho das casas, né? E a gente observa que as casas, os desenhos dessas casas, elas são bem parecidas, elas são praticamente quase que iguais, né? E aí, por que essas casas mesmo, eu estou pensando que vocês têm 20 anos, 22 anos, e se alguém tiver uma idade a mais, e se eu, Elisa, estivesse desenhando, eu tenho 49 anos, desenhando a casa, eu não desenhei a casa, mas a minha casa também sairia semelhante aos seus desenhos. Por que será que essa casa nos acompanha, né? E quando criança, eu já desenhava uma casa semelhante a essas. E eu fico pensando que vocês também, lá no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, vocês também desenhavam essa casa, né? E esse desenho, ele nos acompanha, né? Então, jovens, o desenho continua sendo o mesmo. Adultos ou idosos, esse desenho nos acompanha, né? E mesmo que eu não tenha visto todos os desenhos, mas esse desenho também, ora, esse desenho é apenas essa casa, ora, esse desenho tem ao lado da casa uma árvore, né? E essa árvore, ela tem umas frutas vermelhas, foram coloridas. Eu desenhei a árvore. A árvore. E eu fico imaginando que essa árvore, apesar de eu nunca ter visto uma macieira,
E o Victor Gabriel está dizendo que ia fazer. Eu não sei se ele ia fazer essa casa que eu estou descrevendo aqui e que vocês desenharam, mas eu fico imaginando que sim, não que eu seja adivinha, né? E essa árvore, ela tem frutas vermelhas e que nos fazem imaginar que são maçãs. Apesar, eu nunca vi um pé de macieira, a não ser por fotografias ou na televisão. Então, o que eu quero dizer sobre esse desenho que mora no nosso subconsciente? Que mesmo que há 10 anos a gente não tenha desenhado essa casa, mas ela está presente. Então, é só pegar o lápis, a caneta, e ela tem esse formato. Talvez algum de vocês tenha feito essa casa diferente, mas a maioria sempre faz esse desenho que vocês fizeram aqui, por sinal muito bem feito, porque ele está bem desenhado, bem presente na nossa mente. Por que eu trago essa dinâmica? Eu trago essa dinâmica para iniciar o tema aqui proposto, a presença e a ausência indígena na história do Brasil. E eu vi parte da palestra do YouTube, antes de vocês migrarem para essa sala, né? E a fala do parente que estava palestrando, ela vai trazer um contexto histórico, né? E antes de vir para essa sala, eu fiquei pensando como eu ia trazer, como eu ia abordar essa presença e ausência na história do Brasil. Então, a literatura, a história, os livros didáticos, eles têm uma narrativa. A população brasileira tem uma narrativa sobre os povos indígenas de 1500 até hoje. Nesses 521 anos, há uma narrativa sobre os povos indígenas. Ora, essa narrativa traz uma imagem do passado, né, uma imagem de 521 anos atrás, e mesmo que essa imagem seja do passado, essa imagem ela tem uma construção. E ela é uma construção que é semelhante ao desenho dessa nossa casa, né? Ela é uma construção meio que definida, né? Então, o livro didático também traz, e mesmo que haja alguma mudança mais recente com a intervenção dos povos indígenas, dos movimentos indígenas, mas esses livros didáticos ainda trazem ideias errôneas sobre os povos indígenas. Então, ora, essa imagem é do passado, ora, essas ideias são errôneas, ora, e bem difícil, né, ou raro, como é essa presença indígena nos dias de hoje. Mas sempre vem acompanhada com uma ideia diferente. E também, na maioria das vezes, né, esse imaginário, essa presença indígena, quando fala desse indígena do passado, ele traz hábitos que são meios que pré-determinados. Caçavam, pescavam, andavam nus, moravam em ocas.
e essas ocas são ocas redondas da porta redonda também, né? E outros costumes. E outras informações pejorativas, tipo preguiçosos, né? Não gostam de trabalhar, não gostam de tomar banho. E essas ideias, elas vão se encontrando, ora elas são cobradas, e aí eu vou pegar o finalzinho da fala do parente que estava lá no YouTube há pouco tempo, na palestra inicial. Então, ora, essas características serão cobradas dos indígenas nos tempos de hoje, ora, são usadas de forma negativa, pejorativa, para expressar ou cobrar essa nossa imagem, né? Então, essa presença, ela tem uma trajetória. Essa presença e a ausência, ela tem uma trajetória. Desde a chegada do colonizador, né, do invasor, e essa presença ela vai caminhando também com a invisibilização de alguns aspectos da história, né? Inclusive do registro, no que está escrito, no que está na literatura. E esse contexto histórico, ele vai chegando, esse contexto histórico de como se dá a fala da população brasileira sobre os povos indígenas nesse nosso país, ela vai chegando com a relação de estranhamento, né? Porque quando esses europeus, são europeus, porque vêm lá de Portugal, que chegam nesse nosso território, nessa nossa pátria-mãe, chamada de Brasil hoje, tem essa relação de estranhamento, porque vai encontrar pessoas de formas de vida diferentes, né? De hábitos diferentes. E claro que aquele invasor que chega aqui, eu vou dizer invasor no masculino, porque naquele momento eram homens, e ali também vem padres, né? A igreja vem presente ali, e começa a impor a mudança de hábito. E é a impor mesmo, né? E aí os livros, a literatura não vai falar que essa imposição é de forma violenta, mas vai dizer a prática da catequização. E a catequização, em princípio, ela vai contribuir com essa invisibilidade, porque ela vai propor a mudança, a civilização a partir da catequização. E é claro que a catequização, embora seja colocada que se deu de forma tranquila, mas é claro que não. É lógico que não, né? Porque eles vão trazer um Jesus Cristo, né? O Jesus Cristo, Jesus que vem nas caravelas, ele vai ser imposto aqui. Ele não vai ser a pessoa, o maior pacifista da história da humanidade. Mas vai ser uma cruz que junto a ela está a espada, né? Então não é apenas a cruz, mas a cruz e a espada. É claro que essa narrativa não vai fazer parte da literatura no Brasil, né? E aí começa um sistema, um objetivo de integração, de assimilação. E logo, uma forma de invisibilizar, de apagamento
dessas memórias, de apagamento dessas identidades. E esse apagamento vai fazer um percurso nesse tempo, né? E vai passar pelo Brasil colônia. E é claro que ele é violento também. É claro que vai haver uma dizimação, né? E aí eu vou chegar em 1910, né? Eu vou partir para o campo das políticas públicas, da história das políticas públicas, e vou chegar em 1910 com o SPI. E o SPI traz, bem como as constituições anterior a 1988, bem como a LDB anterior a 1996, traz, e o Estatuto do Índio também, a Lei 6.001, que já se aproxima da chegada da FUNAI, traz nos seus escritos o objetivo de integrar a comunhão nacional. Ou seja, se esse ser indígena, essa presença indígena se dá a partir da identidade desses povos, da forma de vida, da sua cosmovisão, da sua relação com o território, obviamente, essas identidades, esses povos, seriam apagados. Havia uma previsão de que até o ano 2000 não haveria mais presença indígena nesse país. Porque, em princípio, ela seria apagada a partir do extermínio físico, mas também do extermínio cultural, do extermínio dessas identidades, da desvalorização dessas identidades, do castigo a essas identidades. E de uma geração para outra, é claro que de uma geração para outra há muitas mudanças. Quem era o pai e a mãe que gostaria de ver a sua descendência à frente de humilhações, de castigos físicos, de cortar a língua? E quando eu digo cortar a língua, é cortar com a faca, eu não estou falando do idioma ainda. Quando vai minimizando, desvalorizando cada uma dessas características que formam esse ser indígena, seja qual etnia for, seja qual povo for. E aí, essas estratégias de apagamento, e eu estou chamando de estratégia, sim, de provocar, de construir a ausência sutil desses povos, ela vai passar por diversas faces. Em princípio, as epidemias. A presença das epidemias de 1500 até o Covid-19, ela é uma parte desse processo de extermínio, porque nossos povos não tinham contato, né, com certas epidemias, com certas mazelas, com certas doenças, desde o piolho, né, que vem nas caravelas, a gripe, e vai fazendo esse percurso histórico até chegar à Covid-19, né? E aí vai a eliminação das culturas, a expulsão dos seus territórios, e aí esses elementos vai causando a ausência desses povos, a ausência física,
mas a ausência também na literatura, no registro. E aí, eu vou trazer a presença. Por que que eu falo da ausência, mas trago a presença indígena, né? Então, eu vou para a década de 1970, onde o movimento indígena no Brasil se fortalece, né? E esse fortalecimento vai até o processo pré-constituição federal, de 1988. Essa presença, essa mobilização indígena vai garantir que, e o movimento indigenista também, vai garantir a presença do artigo 231 e 232, que, em princípio, desencadeia e inspira uma série de luta por direitos sociais coletivos. E esses direitos sociais coletivos são direito, em princípio, ao território, à saúde, à educação, à sustentabilidade, à organização social, né? E o respeito às terras tradicionalmente ocupadas. Mas esses artigos, essa Constituição Federal de 1988, ela vai dar margem a interpretações errôneas também. E que eu, na qualidade de indígena, vou dizer que são interpretações errôneas propositais, né? Então, elas não são meras interpretações da lei, mas elas têm um propósito maléfico, e aí eu estou fazendo menção ao marco temporal, né? Que eu posso falar daqui a pouco. Bem, mais a respeito dessa presença indígena dos mais de 300 povos de norte a sul desse país, com línguas, costumes e em territórios diferentes, mas sempre ligado a esse território enquanto um território sagrado, né? Então, e mesmo no decorrer desses 5 séculos, a luta dos povos indígenas e também o extermínio de nações inteiras que já não existem nesse território brasileiro vai se dar, em princípio, pela cobiça da terra. A terra para o enriquecimento. E aí, alguém pode falar do progresso? Ora, um país com milhões de quilômetros quadrados e o mínimo de terra para esses nossos povos. E aí, por que a importância desse terra-território? Diferente, é claro que o meu lugar de fala é o lugar de uma pancararu. É um lugar de quem está nesse território. É um lugar de quem visualiza e vive esse território de uma forma diferente. Esse território é sagrado. Esse território é morada dos nossos seres sagrados. Essa mãe terra, de quem falamos, ela é uma mãe terra porque é ela que abriga não apenas seres humanos, mas os seres, abriga os seres humanos visíveis, mas abriga outros seres humanos invisíveis. Os nossos antepassados, eles moram aqui nesse nosso território. Além de outros seres árvores, serras, pedras,
animais, outros animais, os rios, as águas, o vento, outros elementos, outros seres. Então, esse território é um território de uma gestão compartilhada. E por que gestão compartilhada? Com esses habitantes desse território. A gente costuma pensar que apenas nós, seres humanos, né, e aí nós somos um pouco autoritários, apenas nós, seres humanos, estamos na gestão ou podemos estar na gestão desses territórios. Como se fôssemos os únicos habitantes. E não somos. Outros seres habitam esse território. E aí, nós, povos indígenas, vamos considerar esses outros seres a partir de sistemas próprios. E esses sistemas garantem essa nossa presença. E esses sistemas próprios, eu costumo elencar 3 sistemas. Primeiro, um sistema de educação, né? Para além da escola. Eu não estou falando ainda do sistema de educação escolar. Eu estou falando de educação enquanto uma passagem, um compartilhar de entendimentos e de conhecimentos e saberes tradicionais que os nossos antepassados nos deixam e vai passando de geração a geração, né? E aí eu vou passar para outro sistema próprio, o sistema de saúde, que também está interligado a esse sistema de educação, porque esse sistema de saúde são as práticas de cura. Outros sistemas de saúde existem, para além do chamado único, o nosso SUS, né? Mas o sistema indígena de saúde vai estar ligado a esse sistema indígena de educação, porque os processos de cura, o conhecimento das ervas medicinais e outros elementos que fazem parte desses procedimentos de cura, eles são passados pelos nossos antepassados. Eles são passados de geração em geração. E aí, para homens e mulheres. Nesse sentido, eu me inspiro para falar de equidade de gênero quando os nossos seres sagrados, também em suas moradas, há seres sagrados femininos e os processos de entendimento, de conhecimento e de saberes tradicionais e de processos de cura também estão com as mulheres. As mulheres também são guardiãs, detentoras e zeladoras desses saberes tradicionais. E um terceiro sistema, talvez o mais importante, que é o sistema de convivência, que faz com que todos esses seres convivam nessa gestão compartilhada, portanto, um sistema de harmonia. Mas esses sistemas são violentados. Ora por intervenção de um entroncamento patriarcal, ora por intervenção de mazelas que não nos pertencem. Por exemplo, o Covid-19. Que nesse momento é um elemento novo, mas não tão novo, né? Já chega aos 2 anos, ele já completa 2 anos de convivência nos nossos territórios, porém estranho. Um elemento não mais tão novo, porém estranho, que não nos pertence, não faz parte dos nossos processos de cura. E essa presença indígena também se dá dessa forma, enquanto movimento indígena, enquanto reflexões feitas pelas organizações indígenas, mas também socializado com outras pessoas, para que se faça entender como se dá essa nossa presença.
e por que essa ausência também vai existir no registro, na literatura, nos livros didáticos e até na atualidade, nas políticas públicas. Quando o Luiz me pediu que eu dissesse qual era o tema do minicurso, eu passei uns dias e não respondi. Então, em um momento de inspiração, que eu chamo o mundo dos sonhos, essa palavra vem na minha mente, né? A ausência e a presença dos povos indígenas na história desse país, né? E são palavras significantes porque ela me possibilita conversar com vocês nessa manhã de agosto e trazer vários elementos, várias situações para essas palavras, né? E para que a gente possa conversar mais, eu finalizo essa primeira parte dessa minha fala pensando nas políticas públicas e na presença, na nossa presença enquanto indígena, mas também na presença dos nossos e das nossas apoiadoras, apoiadores, porque apesar de encontrar com opositores em vários contextos, nós vamos também encontrar com apoiadores e apoiadoras, né? E eu disse que para finalizar essa primeira parte da minha fala, a presença indígena no âmbito das políticas públicas, enquanto organizações e movimento indígena, ela vai se dar, em princípio, nos nossos territórios, no chão das nossas aldeias, seja nos rituais sagrados, em princípio nos rituais sagrados, porque é a partir da nossa essência que a gente passa a ocupar espaços em assembleias, em reuniões internas, mas também em associações, em conselhos indígenas, em conselhos municipais, em instâncias municipais, estaduais, nacionais e até internacionais, mas sempre em uma luta que se configura em direitos sociais coletivos. Direitos sociais coletivos. Em uma defesa pela sustentabilidade física, pela sustentabilidade intelectual, cultural e espiritual do nosso povo. Porque, ao longo dessa trajetória de presença e de ausência dos povos indígenas nesse país, há também uma trajetória de racismo e antirracismo, o caso dos povos indígenas. Então, nós precisamos trazer para a pauta do dia. Eu sei que estou falando para estudantes de cursos de graduação, né? E que a gente precisa dizer que essa nossa presença é uma presença feliz, mas é uma presença também de invasão, de violação, de violência. É claro que internamente, enquanto povos, nós vamos buscar garantir a nossa existência. Então, e para garantir a nossa existência, nós vamos resistir. Né? Nós vamos resistir. Bem, nesse primeiro momento, para que a gente possa interagir, eu vi lá na conferência de abertura a proposição da gente
fazer essa nossa interação em um tempo em que não passasse da hora do almoço, né? E assim como a casa que mora no nosso imaginário, o nosso estômago que não tem imaginário, mas tem uma biologia que lá para meio-dia ele vai querer almoçar, né? Obrigada por atenção nesse primeiro momento e eu penso que Micaele tem uma forma de condução e eu estou aqui para que a gente dê continuidade a esse nosso mini curso, nesse nosso diálogo. Obrigada. Já finalizou, foi a Elisa. Esse primeiro momento, eu penso que as pessoas presentes querem perguntar alguma coisa, fazer alguma colocação, fazer uma interação. Mas se você tiver alguma condução, a gente dá continuidade, né? Eu quero interagir, né? Quero ouvir as pessoas e a gente conversando. E aí, pessoal? Coloca no chat ou levanta a mãozinha para abrir o microfone. Tem alguma dúvida ou quer colocar ou quer fazer alguma colocação? Se não tiverem, a gente pode prosseguir. Bem, eu estou acompanhando o chat, dá pra gente. Obrigada, porque vocês estão dizendo que gostaram, né? Mas no decorrer dessa nossa interação, pode levantar a mão a qualquer momento, né? Eu comecei a falar, mas eu nem disse que o momento estejam à vontade para perguntar, para interagir, para questionar, né? Vocês estão em Alagoas? Eu estou bem próximo a vocês, próximo porque aqui em Pernambuco, onde eu estou, é divisa com o estado de Alagoas. E o meu povo pancararu, chamado Tronco Velho Pancararu, é do nosso povo, né? Outros povos vão ser formados a partir do nosso povo pancararu, outros povos, e aí chamado pontas de ramas ou ramas, mas a gente chama rama e algumas pessoas vão pensar que é meio pejorativo. Mas é fazendo referência a uma narrativa mítica, uma imagem mítica de que nós somos uma árvore, né? Uma grande árvore. E se somos uma grande árvore, os nossos parentes que vão para Alagoas, né? Jiripancó, Catuquim, Caruazu, vai compor a nossa cultura, né? Eles compõem a nossa cultura. Mas eu quero trazer alguns que, mesmo não sendo perguntado,
Eu gosto quando pergunta porque a gente vai interagindo enfim. Mas eu quero trazer que esse mês de agosto, né, nesse mês de agosto, vai estar acontecendo o acampamento pela vida, né, de 22 a 30 de agosto, em Brasília, mas também a segunda marcha das mulheres indígenas reflorestando mente pela cura da terra. Eu eu falo da minha pesquisa, porque além de professora, eu pesquiso gênero. Eu escrevo sobre lideranças mulheres indígenas em Pernambuco. Ficam as propagandas entrando aqui na tela da TV e se atrapalha. E eu sou de uma sociedade matriarcal. Eu considero matriarcal pela presença de grandes lideranças mulheres indígenas na nossa história, na história do povo Pancararu, e essas mulheres vão também para outros povos aonde dá prosseguimento à nossa grande árvore. E eu costumo sempre falando desse viés feminino. E no meu povo, Pancararu, né, há séculos, né, claro que há mais de 100 anos atrás, esse sistema de educação, né, que eu falo, é claro que o meu lugar de fala, eu já disse, mas o lugar de vivência, o lugar que eu convivo, o lugar que eu aprendo. E essas mulheres emblemáticas, elas são parteiras, rezadeiras, curandeiras, puxadoras de rituais, mulheres que realizam os procedimentos de cura também. E quando eu falo desse território indígena em que no sistema de educação os ensinamentos são passados dos mais velhos, da geração passada para as gerações que virão, a figura da parteira, por exemplo, eu vou falar de outras figuras emblemáticas, né? Por que tão emblemática? Não apenas porque faz parto, não é apenas isso, né? Claro que leva o nome por realizar parto. Hoje são chamadas de parteiras tradicionais, né? É um nome. São pessoas que são estudadas também nos cursos de pós-graduação das universidades. Várias pesquisas vão sendo feitas sobre as figuras das parteiras tradicionais, não apenas indígenas, mas quilombola, nas próprias capitais. Eu estou pensando que vocês moram, todos e todas moram a maioria mora em Maceió, mas em cidades grandes de Alagoas. Então, várias pesquisas vêm sendo feitas sobre as parteiras tradicionais, hoje chamadas parteiras tradicionais. No entanto, no meu povo, essas parteiras, elas são educadoras também. Por quê? Podemos chamar de educadoras e de mães, elas são chamadas de mães. E mães, os meus avós já chamavam mãe. Eu estou vendo vocês escreverem no chat, mas pode falar. Pode falar, porque eu disse que eu estou pensando que vocês estão todos em Maceió, é isso? É porque eu fui convidada pelo IF de Alagoas, por isso que eu estou fazendo essa colocação. Mas pode me corrigir. Fique à vontade para me corrigir. Eu que estou
pensando pelo convite que eu recebi do IF, a pessoa através do IF de Alagoas, eu estou pensando que virtualmente nós estamos em. Mas tudo bem. Enfim. Então, rapidinho. Senta. Oi. Só para corrigir mais uma coisa, então, você tinha falado que achava que a gente tinha 20, 22 anos. Eu ouvi isso certo? Foi, eu pensei, eu estou pensando que vocês estão todos no curso de graduação. A Todo mundo aqui informação é que eu recebi. A informação que eu recebi, né? a, Fazendo. eu Então, acho que a maioria Pode daqui falar. é de ensino médio ainda. o áudio tá fechado. Ah, sim, é porque eu estava fazendo referência à casa. Que eu. Mas o desenho figura da casa nos acompanha, inclusive no ensino médio, no É. fundamental. É Eu, verdade. verdade, verdade, né? Eu vi as casas de vocês, mais de 10 casas foram apresentadas aqui, por isso que eu fiz referência aos 22 anos, né? Pensando que lá no pré, no primeiro ano, segundo ano, a gente desenha aquela casa. E vocês confirmaram a minha. Desenharam a casa. Quando eu fiz referência à idade, foi por conta pensando na casa para comparar com o que se pensa dos povos indígenas hoje na história. Mas eu não errei, as casas saíram. Tá, tá certo, gente. Obrigada. Obrigada pela intervenção e a correção. Bom, e essa eu estava falando das mulheres parteiras, né? Que esse é um viés enquanto figura emblemáticas, né? E outras mulheres que são educadoras, por isso chamadas de mães e que cuidam dessas crianças também ao longo do seu crescimento, né? Então não é apenas o cuidado de trazer ao mundo, mas também o cuidado na educação dessas crianças. Enfim, e aí vai se dando essa presença, né? E aí eu estou voltando ao tema da ausência e a presença dos povos indígenas na história do país, e agora eu trago algo que eu gosto de falar e costumo falar também, né, nos convites que me fazem, que é a presença da mulher indígena, que aí se a presença indígena é pouco falada, a presença da mulher é menos ainda, né? Então, a presença da mulher indígena, a partir do meu povo, é uma presença forte, né? Então, essa presença vai se dando desde a participação nos rituais sagrados, nas assembleias, nas reuniões, e no movimento indígena e em outros espaços. Eu falei dos espaços enquanto a presença das organizações indígenas, mas a presença das mulheres também vai se dar, claro que em um número menor, também vai se dar nesses espaços, na aldeia, no município, nos estados e, inclusive, em âmbito nacional. Mas também são caciques, pajés, professoras, profissionais de saúde, lideranças indígenas, e vão contribuir com o fortalecimento e a valorização dessa presença no âmbito dos serviços públicos de saúde, no âmbito dos serviços públicos da educação escolar, no âmbito do movimento indígena, enquanto organizações, mobilizações. E nesse momento atual, na conjuntura atual, essas temáticas vêm
para a pauta do dia, né? Para os espaços como esse momento em que eu estou agora, esse mini curso em que eu estou agora conversando com vocês, né? Então, eu estou trazendo a presença indígena, primeiro, de um modo geral, enquanto povos de Pernambuco, de Alagoas, do Nordeste, do Brasil, mas fazendo esse recorte de gênero para a presença feminina, a presença de mulheres, com todas as problemáticas que nós enfrentamos nesse contexto de machismo, de racismo. Então, nossas mulheres vão passar também por essas problemáticas, né? Por essa relação de subalternidade. E quando eu falo relação de subalternidade, eu vou fazer uma separação entre esse conjunto de mulheres empoderadas, e é esse conjunto que eu falei anteriormente, mas vai haver um outro grupo que tem essa característica, que passa por esses processos de subalternidade, claro que em relação ao machismo, o racismo, o caso dos povos indígenas, mas o caso também de uma mazela deixada por uma cultura externa. Por uma cultura externa. Estou voltando aqui ao chat, ver se tem alguma pergunta. Bem, gente, e aí eu volto a falar da literatura, dos livros didáticos, né? E aí, em especial do ensino médio, dos livros de história. E aí, quando eu falo do livro de história, em especial do ensino médio, né, é porque eu sou professor e aqui a gente vai estar acompanhando como esses livros didáticos vai trazer essa presença indígena, né? E aí eu vou lembrar da palestra de abertura lá no YouTube, e que esses livros didáticos vão trazer realidades, vão pegar realidades distintas e colocar como se fosse uma única realidade. E aí, dos mais de 300 povos presentes, mais dos 300 povos presentes, de norte a sul desse país, cada um é uma cultura diferente, né? Aqui, entre um ou outro vai ter alguma semelhança, mas essas diferenças vão estar na pintura corporal, nos cantos, na forma de organização, na forma de realizar os seus processos de cura, na forma de educar suas crianças. Então, não serão iguais, como disse o nosso parente, lá na palestra de abertura, na conferência de abertura, até a questão climática vai marcar, vai ser um determinante nessas diferenças. E o livro didático vai trazer um povo do norte, do sul, ou do nordeste, ou de um outro estado, até em um estado como Ceará, ou Pernambuco, ou Alagoas, como se estivesse falando de um único povo em todo o território nacional.
E aí, quando eu vou chamar o que eu chamo de informações errôneas, é exatamente não dizer quantos povos tem, né? Quantos estão, onde estão localizados. E aí, esses determinantes, essas informações, vão contribuir, de certa forma, já em um momento atual, numa atual conjuntura, vai marcar uma ausência. É claro que eu trouxe uma ausência de 1500 até o dia de hoje. Mas essa falta de informação vai ser um elemento de invisibilidade, vai ser um elemento de apagamento, mesmo em tempos atuais, mesmo com todos os amparatos da internet, das redes sociais, dos meios de comunicação, mas ainda há espaços, e eu estou falando do espaço escola, mas ainda há espaços que contribuem para a invisibilização, que contribuem para o apagamento, em tempos atuais, dessa presença indígena ou de apagamento dessa presença indígena ou de informações errôneas, né? De informações que não condiz com a realidade, que não fala da diversidade de cultura, a pluralidade cultural que esse nosso país contém. E essa pluralidade cultural, essa diversidade, ela vai estar tanto em um contexto nacional como em regiões e em regiões e estados. Em regiões e em estados. Bom, gente, eu vi no início, né, Micaela? Eu vi no início das orientações da nossa fala aqui, que a gente teria um tempo, por isso que até esse momento eu estou aqui falando para vocês, com vocês. A gente tinha um tempo previsto para avançar um pouco, mas não demais, né? Então, por isso eu estou à disposição, se alguém tiver algo a falar, a comentar, a contribuir. A Jaciara Alves dos Santos comentou no chat. De todo modo, o que fez a senhora ir em busca de realizar pesquisas e se tornar professora? Queria saber também, de modo geral, se houve alguma conquista ou acontecimento marcante do seu povo ou um costume predominante. Olha, como professora, isso aí vem do ensino médio, a gente faz, na época que eu estudei, chamava magistério, hoje chama normal médio, e penso que vai sendo até extinto. Mas para pesquisar sobre gênero, mesmo, que é a minha pós-graduação em antropologia, o que me faz ir para esse campo é exatamente dois grupos de mulheres diferentes. Essas mulheres empoderadas, e a outra, a desigualdade de gênero, as injustiças, a violência, essas observações que eu vou fazendo desde a minha infância. Então, eu fui uma criança que eu só convivi com energia elétrica depois dos 15 anos. Né? Então, eu fui uma criança que eu convivi na minha aldeia com mulheres ditas sábias, que é esse grupo de mulheres que eu falo, né? Parteiras, rezadeiras, curandeiras, lideranças. E me chamava a atenção como essas mulheres tinham a mesma voz, no sentido de determinar, encaminhar e conduzir o povo, o nosso povo, tanto
uma voz tão forte e determinante quanto as dos homens. Mas, por outro lado, eu também observava um outro grupo de mulheres que vivia em contexto de subalternidade. Então, nas falas de outras pessoas e coisas que eu fui ouvindo na minha infância e vou ouvindo na minha juventude, e isso é determinante para mim, isso é marcante. E enquanto professora, o movimento indígena, né, as organizações indígenas, faz com que eu passe a fazer parte desses espaços, né? Mas principalmente os nossos rituais sagrados e coisas que eu vou ouvindo, palavras de preconceito, né? A, a relação com que as pessoas falavam sobre nós, as histórias que eu vou ouvindo dos meus mais velhos, né? Dos meus avós, de outras pessoas. E esses fatores, de fato, um conjunto de fatores, faz com que eu, mesmo professora, eu não me limite apenas à escola, à instituição escola, à sala de aula, mas eu vá para junto o movimento indígena e outras organizações sociais indígenas ou mistas, né, como conselhos estaduais, Conselho Nacional. Eu sou membro dos Conselhos Estaduais e Nacional de Promoção da Igualdade Racial, né? Eu sou membro do Conselho Estadual de Direito da Mulher. E levar a militância indígena, a luta dos povos indígenas para outros espaços, é dizer que nós estamos aqui, nós sempre estivemos aqui, desde sempre, né? Desde sempre. Acho que é isso. Eu fiquei curioso sobre os rituais de cura, os processos de cura que você tinha falado. Como eles funcionam e qual é a diferença deles comparado à medicina urbana, da, a medicina urbana, que é utilizada na maioria dos lugares hoje? Quando eu falo de processos de cura indígena, eu vou fazer referências a o que está lado a lado com a medicina hospitalar, né? A medicina. E os processos de cura que eu falo são os banhos, os chás, as rezas, os chás para diversas curas, os chás, diversas espécies de cura, eu quero dizer para gripe, então, não é a gripe não é a mesma coisa de dor de cabeça ou febre. Então, eu vou dizer os diversos processos de cura, procedimentos de cura, que são diferentes do da cidade, exatamente por conter não apenas as ervas medicinais, mas os cantos, as rezas, né? Os banhos, enfim, os diversos tipos. Não sei se respondi. Deu para entender. Mais alguém? Estamos no nosso tempo, Micaele? Sim, como houve o atraso na do YouTube, aí a gente prolongou um pouquinho no do Meet. Aí eu acho que vai até meio-dia. O pessoal que tiver aí dúvida ou mais perguntas ou comentar. Eu vou fazer um comentário em relação ao empoderamento das mulheres, né? Tipo assim, quando eu estava no ensino fundamental, não tinha muito em relação a isso, empoderamento de mulheres, falar também
a questão dos indígenas, não tinha muito disso. Agora, quando eu fui para o IFAL, que conheci o NEABI, acredito que a maioria das pessoas na qual participou em 2019 no Consciências, nossa, aquele tempo ali foi muito bom. A minha equipe falou sobre o empoderamento justamente das mulheres e tudo mais. E eu acho que esse mini curso, assim, é bastante proveitoso. Acredito que quem está aí no terceiro ano deve lembrar do Consciências. Foi uma época maravilhosa antes do Covid, né? Acho que se não tivesse a Covid, a gente também teria o Consciência de ano passado e teria esse ano. De fato, né, a história da educação escolar, de fato, a história da educação escolar, e aí eu não estou falando da educação escolar indígena, mas no contexto geral, a instituição escola, ela vai na sua matriz curricular se ausentando de trazer para a discussão, para a pauta do dia, algumas temáticas que fazem parte da vida da gente. Né? E aí, por um longo tempo, ou melhor, desde sempre, a escola, a instituição escola, se limitou a falar a ensinar, né, português, matemática, geografia, educação física, arte, no seu formato de ser. Não que isso seja errado, claro que não, até porque a escola foi feita para isso. Mas a escola é uma instituição social. A escola é uma instituição chama até de extensão da sociedade, né? E as questões de gênero, elas fazem parte do nosso dia a dia. E aí existe até uma polêmica, né? Eu estou pensando que o Consciência seja esses projetos que as universidades têm, né, que trazem para a pauta do dia determinados debates. Então, discutir sobre violência de gênero cabe à escola também, porque a escola é espaço de ensinamento e de construção cultural e social. Trazer a questão indígena, trazer a questão do racismo, a discussão sobre cotas, por exemplo, discussão sobre a questão LGBTQIA+, e a violência sociais, as violências sociais, culturais, de classe, isso faz parte do mundo real. Claro que português, matemática, inglês, geografia, arte também faz. Às vezes até menos ou mais do que essas questões que eu trago. As universidades têm, de fato, né? Renovado suas práticas, ora contrapondo à vontade de alguns, ora correspondendo à ansiedade da nossa sociedade, né? Nossa gente, eu digo da nossa sociedade, nosso povo, né? Então, para além desse campo de construir conhecimento, mas também de contribuir com outros conhecimentos, com conhecimentos outros, né? Contribuir, contribuir com o dia a dia das pessoas, né? Com projeto de sociedade dos povos indígenas, mas também projeto de sociedade de outras pessoas que estão na cidade, ou que estão no campo, ou que estão na periferia. É isso.
Mais alguém? Eu vi que tem algumas coisas no chat. É sim, Everaldo. Eu espero muito que tenha agora, porque eu estou no terceiro ano, aí vai ser meu último ano lá no IFAL, mas espero muito que tenha consciências ainda. Nem que seja de maneira híbrida, mas adoraria que tivesse. Agora eu estou curiosa para conhecer o Consciências. Vejo que é algo que foi marcante, né? Algo que contribuiu bem para essa formação de vocês. Sim, principalmente para quem, assim, não tinha muito contato com isso, né? Teve mais contato quando chegou lá no IFAL, pelo NEABI. Posso, bom dia. Posso Bom esclarecer dia. sobre o Consciências, Elisa? É o seguinte, o Consciências foi um projeto desenvolvido no ano 2019, no campus Cururipe, né? É um projeto que é tipo uma feira de ciências, mas com uma visão mais ampla no sentido dos temas, que dá uma maior liberdade aos alunos para desenvolver projetos que eles acham interessantes, né? E aí é dada essa liberdade para o aluno desenvolver esse projeto com orientação do professor. E aí a gente faz apresentações com diversas modalidades, salas temáticas. E aí os meninos se envolveram tanto que ficou na memória, né? Teve essa questão, infelizmente, do Covid, e a gente não conseguiu fazer ano passado. E esse ano está no calendário, né? Espero que a gente, com a vacinação, consiga avançar e consiga, pelo menos, fazer de forma híbrida. E já estou colocando seu nome aqui, vai, Elisa, como convite. Se você quiser participar, fique à vontade. Um abraço. Eu vou conhecer pessoalmente o Consciência. Pois ainda bem, né? Embora o elemento estranho, porque ele não pertence ao povo brasileiro, né? Mas chegou aqui, invadiu o que é o Covid-19, né? E, de fato, muita coisa interessante deixou de ser feita, né? Mas eu espero que esse novo normal que estamos vivendo, ele se transforme em velho normal, né? Eu penso que o formato híbrido vai passar a fazer parte da nossa prática pedagógica, né? Da nossa prática escolar, mas que não seja o único. Então, poder estar, eu estou em casa, né? Aqui falando com vocês, e talvez em outro momento eu pudesse estar na cidade que vocês estão, no campus da UFAO, e eu e outras pessoas, né? E esse formato permite que a gente converse, né? Troque experiência, troque ideias, mas esse papel, a universidade tem cumprido esse papel importante, que é trazer para a pauta do dia essas questões reais que fazem parte do cotidiano de nossa gente, e que a matriz curricular fechada, os quadradinhos, não permite, né? Não permite que a nossa voz e a nossa proposição, é claro que a juventude tem esse olhar, deve ter o seu lugar de fala. Com certeza constrói também conhecimento e deve ser dada essa importância, esse valor, né? Essa valorização. Porque a presença da juventude também passa pelo processo de ausência ou presença. Então, se faz necessário trazer essa presença dos jovens, né? Inclusive, a pauta da juventude indígena, ela é algo também que clama pelo seu espaço e que ocupa o seu espaço, né? E a nossa juventude, de forma geral, se faz necessário que esteja nos espaços públicos, pautando políticas públicas para vocês, sim,
né? E, e aí, acho que eu já estou no consciência, né? Já tô, já tô antecipando as coisas. Com certeza, com certeza. Mas é importante que se faça presente, né? A juventude fale, né, nunca mais sem nós, né? Então, que a fala sobre esses grupos sociais faça com a presença, né? A pauta da juventude deve ter a presença da juventude. As políticas públicas de educação têm que ter a presença dos estudantes também, dos jovens também. E assim a gente contribuir para uma sociedade de harmonia, né? Então, nesse reflorestar mentes, que a gente possa curar, né, essa mazela com esses, tentando fazer esse sistema de harmonia, que é um sistema de respeito. É um sistema onde o vizinho não joga pedra na nossa casa, nem joga lixo na nossa casa, né? Então, mas que a gente possa ter essa relação de convivência harmoniosa com o vizinho. E eu estou chamando de vizinho, né? O poder público, a política pública, a universidade, a escola, o movimento social, a ONG, a casa de saúde, os meios de comunicação. Então, esses outros vizinhos que nesse nosso reflorestamento de mente, nessa cura da terra, a gente cure esse território da comunicação, esse território da internet, esses outros vizinhos. Obrigada, gratidão por esse momento, né? Por essa manhã de hoje. Feliz o dia de hoje, feliz a manhã de hoje, que nos encontramos virtualmente e que um outro dia feliz a gente nos encontre, quem sabe, no campo, no mundo da consciência, das consciências, e a gente possa estar nos encontrando pessoalmente. Um abraço a todos e todas e todes e um feliz dia. Então, Gratidão. eu quero agradecer mais uma vez a disponibilidade da palestrante Elisa Pancararu e a presença de todos. Acredito que a atividade foi muito proveitosa e que podemos aprender bastante. Em breve sairão certificados. Muito obrigada e tenham um bom dia barra boa tarde, né? Daqui a pouco dá meio-dia. Daqui a pouco eu finalizo a gravação. Já vou finalizar já.